E eu queria trazer, por que que a galera odeia o singleton aí? O singleton, de fato, ele é um anti-pattern quando a gente fala de injeção de dependência. Por que que a galera costuma falar que é um anti-pattern, ou as pessoas não percebem se ele mal aplicado, ele é de fato um anti-pattern? Acho que a gente comentou um pouquinho disso agora no começo do episódio, mas se vocês quiserem trazer um pouquinho sobre o próprio singleton em si, por que que ele é considerado ali um anti-pattern, e como que a gente eventualmente consegue resolver esse problema do singleton na injeção de dependência e de inversão de controle? O singleton, ele é basicamente um objeto que tem uma única instância. Qual que é o problema que eu vejo com o singleton? O problema que eu vejo é estado global. Ele é equivalente a você ter uma variável global. Existem casos de uso que você quer ter uma variável global e isso é ok, tipo, mas o problema que eu vejo é você criar premissas que envolvem um certo estado, em algum outro lugar esse estado mudar e você não conseguir fazer sync. Então, eu acho que tem meios de você tratar esse estado global de forma mais coerente. Por exemplo, você poderia ter o seu singleton ter um delegate para todo mundo que quer saber que o estado dele global mudou, conseguir escutar esse evento. Então, tipo, existem formas de conseguir fazer sincronismo de estado, dado que esse é um objeto global que pode mudar em vários lugares. Dito isso, eu acho que vai muito com o que eu disse no início do episódio, de que, criar testes com singletons são difíceis e se você não usa injeção de dependência, porque é justamente isso, você tem que fazer o setup do estado do singleton junto com o seu teste para que aquilo faça sentido, ou você passa um mock daquele singleton para o seu teste e trata isso, que é uma forma muito mais coesa de você testar. Porque você está deixando explícito que existe aquela dada dependência. Eu particularmente não gosto de singleton, mas eu acho que é muito por esses motivos. Tipo, já apanhei muito na vida com problema de sincronismo de estado. Então, eu acho que se você conseguir gerenciar o estado que está dentro do singleton de forma simples, eu não vejo problema nenhum. Ou se você tiver um singleton sem estado, ou que seu estado não muda, também você tem ganhos muito fortes nessa área. Eu acho que é muito difícil de testar o próprio singleton, porque a implementação padrão ali de um singleton é um construtor privado, né, que ele se constrói e salva a sua referência ali uma propriedade compartilhada. E para ele ter esse construtor privado, é muito difícil de você injetar dependências nele, porque ele teria que conhecer todas as implementações concretas dos serviços que ele necessita. Então, eu acho que o singleton só se justifica quando ele é muito simples a ponto de não precisar de dependências. Então, você vai fazer, às vezes, um cache ali, alguma coisa assim, super simples, só para segurar a referência de algumas coisas, dá para considerar, sabe? Mas se precisar ser testável, se precisar de algum serviço externo, aí eu acho que já não é a melhor solução. Sim, e com certeza assim, o ponto que vocês trouxeram. E eu falo que eu gosto do singleton mesmo, realmente levando esses pontos em consideração de, assim, trabalhando numa aplicação ali iOS, você se vê em muitos cenários que você precisa manter ali uma informação compartilhada, um objeto que seja vivo enquanto a sua aplicação está em memória ali. Então, o singleton ele resolve muito bem isso. Só que a galera confunde bastante de, pô, eu tenho um singleton, então eu vou acessar essa instância compartilhada, usar o shared dentro do escopo das nossas classes, que daí traz realmente todo esse acoplamento e todas essas dificuldades que o mestre trouxe aqui pra gente. E qual que é o ponto disso? E qual que é o ponto de atenção? Além de o escopo do singleton realmente ele deve ser pequeno, ele deve ser único, ele não deve ter dependências, porque isso já cria um acoplamento dentro da própria camada do singleton, e ainda maior se você usa o singleton direto dentro de uma classe, é você externalizar isso o máximo possível. Então, da mesma forma que a gente injeta dependência de uma classe, a gente vai comentar um pouco sobre o root composition aqui também, tudo vai ali influenciar na onde que você constrói esse singleton. Então, pô, como esse singleton é acessado? Pô, se é para fim de um data source mesmo, que ele vai prover alguma informação, pô, que ele fica dentro lá de uma camada lá atrás do repository lá, e tipo, só ver o controller, seu service, seu interactor, só ver o model, não deva conhecer isso, saca?
e que você tenha formas injetáveis para você trabalhar com essas informações, para que você não infrinja N princípios aí de arquitetura utilizando o singleton dentro da sua classe. E ele ficando no escopo externalizado, onde você consegue testar o seu singleton por ele ter o escopo único, e você injetar o seu singleton dentro da sua classe, ou seja, pô, o seu singleton, ele pode ser injetado, assim, ele pode ter um escopo que conforma com o protocolo e você pode injetar ele dentro da sua classe. Então, no momento que você vai passar ali o parâmetro das dependências da sua classe, você passa o seu shared ali dentro. E tá tudo bem, porque daí você não acopla essas duas camadas e você consegue ainda testar o comportamento da sua classe que depende, que tem essa dependência. E o singleton em si, ele é só um detalhe, igual a gente comentou, tipo, se você pensar, trazendo aqui para o escopo que ele está trabalhando somente para armazenar alguma informação em memória ali numa sessão de usuário, o singleton, ele é só um provedor de dados, e só. Mas, ele, lógico, ele pode ter outras responsabilidades, porque o singleton, ele abre ali portas para a gente usar qualquer implementação da linguagem ali dentro, mas se você pensar dessa forma, ele deveria ficar no mesmo nível, numa mesma camada, onde você estaria decidindo se você usa Llama ou não. Então, esse que é o ponto de atenção, acho que, do singleton, e que eu acho que a galera acaba infringindo bastante, a galera considera aí um monte de pattern.